Olá, Max. Esse relato chegou até mim quando eu ainda servia no litoral nordestino, na metade da década de 90. Na época, eu era um jovem soldado, cheio de energia, mas sem a malícia que só os anos de farda trazem. Estávamos lotados em uma guarnição pequena, mas com uma carga histórica enorme. O antigo forte colonial que havia sido reaproveitado como depósito militar. Esse forte foi construído ainda no século XVII, no período das invasões holandesas, e carregava no ar um peso de séculos de sangue, pólvora e sacrifício. As paredes, grossas de pedra e cal, exalavam um cheiro de umidade e ferrugem. O vento do mar vinha salgado, cortando a pele à noite, e muitas vezes o estalo das madeiras do telhado parecia um gemido humano. Os oficiais sempre faziam questão de contar que aquele lugar fora palco de batalhas sangrentas. Holandeses, portugueses e brasileiros disputaram cada palmo de terra, e segundo os mais velhos, muitos morreram sem sepultura. Diziam que por isso o lugar era carregado, que não se tratava de simples lenda. Eu não ligava muito para essas histórias, até viver o que vou te contar agora. O forte ficava meio afastado da cidade, isolado entre o mar de um lado e uma mata fechada do outro. À noite, o silêncio só era quebrado pelo bater das ondas contra os rochedos. Era nesse cenário que fazíamos a guarda, em turnos de 2 a 4 horas. Eu achava que seria apenas mais uma missão monótona, mas aquela experiência mudaria para sempre a forma como eu enxergava a noite e os fantasmas da história. As madrugadas no forte eram diferentes de qualquer outra guarda. O vento trazia consigo um cheiro estranho, misturado de salitre, ferrugem e fumaça de pólvora, mesmo que nenhuma arma fosse disparada há séculos naquele lugar. Lembro de um detalhe que me marcou desde cedo: o som de passos. Às vezes, quando eu estava sozinho no pátio interno, eu jurava ouvir botas batendo ritmadas nos corredores de pedra. Mas quando virava a lanterna, não havia nada. Alguns colegas diziam que eram só pombos se mexendo no telhado. Outros riam e falavam: "É o vigia do forte passando revista em vocês." E esse nome pegou: o vigia do forte. Uma figura que, segundo as lendas, nunca deixou de patrulhar aquelas muralhas. Diziam que era um soldado espanhol que morreu na invasão holandesa, fuzilado no pátio central, mas que até hoje caminhava pelas guardas como se estivesse vivo. O ambiente conspirava para alimentar o medo. A madeira das portas rangia com qualquer vento mais forte, as bandeiras tremiam sem brisa alguma, e o eco fazia qualquer ruído parecer 10 vezes mais alto. Muitos sentiam uma pressão no peito ao entrar nos depósitos mais antigos. Alguns relatavam calafrios tão intensos que pareciam febre repentina. Nessa época, eu comecei a notar que durante minhas rondas, por volta das 2 da manhã, o mesmo fenômeno se repetia. As luzes da muralha piscavam como se a eletricidade falhasse e em seguida vinha aquele som. Botas marchando, devagar, arrastadas, firmes, ecoando pelo corredor vazio. Foi numa dessas noites que aconteceu o primeiro contato real. Eu fazia ronda sozinho no pátio central, lanterna em mãos, quando ouvi nitidamente passos vindo do corredor leste. Não era vento, não era animal, eram botas, uma após a outra, firmes, cadenciadas. Quando apontei a lanterna, vi a figura. Um soldado alto, ombros largos, vestindo algo que parecia um uniforme antigo, de cor azulada. Ele carregava um mosquete nas mãos, a baioneta reluzindo mesmo na penumbra. A pele era cinza, os olhos fundos e o olhar vazio. Ele passou a uns 10 metros de mim, sem olhar para os lados, caminhando como se estivesse em patrulha. Eu não conseguia me mover. O frio tomou conta do meu corpo inteiro. E então, do nada, o cheiro de pólvora invadiu o ar, forte, como se alguém tivesse disparado um tiro há segundos. Parei para pensar. Poderia ser algum reencenador, algum colega pregando peça, mas não havia como. O forte estava trancado. E o mais estranho, quando ele atravessou a muralha, simplesmente desapareceu. Não sumiu como alguém que vira a esquina. Ele se dissolveu diante dos meus olhos, como névoa ao vento.
Aquilo já era aterrorizante, mas o pior ainda estava por vir. Na semana seguinte, durante uma madrugada de chuva fraca, fui colocado em ronda com mais 2 soldados. E foi ali que testemunhamos juntos o vigia do forte. As lanternas se apagaram, sozinhas, todas ao mesmo tempo. O breu nos envolveu e ouvimos os passos, agora mais fortes, mais rápidos, como se marchassem em direção a nós. Do fundo do corredor, o soldado apareceu novamente. Só que dessa vez, não estava sozinho. Outras figuras surgiram atrás dele, sombras de soldados com uniformes coloniais, marchando em silêncio. O som ecoava como se um batalhão inteiro estivesse atravessando o forte. O pavor tomou conta da tropa. Um dos soldados gritou, outro caiu de joelhos rezando. Eu mesmo só tive forças para correr, mas minhas pernas mal respondiam. O som metálico dos mosquetes batendo ecoava contra as paredes, e parecia que eles estavam nos cercando. Conseguimos sair para o pátio central e foi ali que a tropa fantasma atravessou o portão principal. E ali, na chuva fina, vimos todos desaparecerem, como fumaça levada pelo vento. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo no forte. Os boatos correram rápido entre os soldados. Muitos pediram para não fazer guarda sozinhos. Alguns tiveram crises nervosas, outros pediram transferência. Oficiais tentaram abafar, dizendo que era imaginação coletiva, mas sabiam da verdade. Até os mais velhos evitavam passar pelo pátio à noite. Eu nunca esqueci a sensação de olhar nos olhos vazios daquele vigia. Era como se ele não enxergasse a gente, mas sim um inimigo que já não existia. Um homem preso no tempo, condenado a repetir sua missão, guardando o forte para sempre. Hoje, quando penso no assunto, me pergunto: será que não existem lugares em que o tempo não corre da mesma forma? Será que alguns soldados continuam de guarda, mesmo depois da morte? O forte continua lá, de pé, aberto para visitação em alguns dias. Mas dizem que quando a noite cai e o vento do mar sopra mais forte, ainda se pode ouvir o som de botas no corredor de pedra. E, se você prestar atenção, pode até sentir o cheiro de pólvora. Eu mesmo nunca mais voltei lá, e talvez seja melhor assim, porque certos fantasmas não devem ser perturbados. Se você gostou desse relato, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque em breve vou trazer mais histórias militares cheias de mistério e terror. Olá, Max. Esse relato aconteceu comigo em Mato Grosso do Sul, em meados dos anos 2000, quando eu ainda era cabo em uma operação de patrulha nas áreas próximas da fronteira. Nós havíamos montado base perto de um trecho esquecido da antiga linha férrea que cortava o Pantanal. Era uma região isolada, cercada por mato fechado, rios lentos e um silêncio que parecia engolir tudo. À noite, o som dos sapos, das corujas e o vento entre os capins altos criavam uma melodia única, meio hipnótica, meio assustadora. A ferrovia já não funcionava há décadas. Os trilhos estavam tomados pela ferrugem, retorcidos em alguns pontos pela força do tempo e da natureza. Diziam que, nos anos de ouro, os trens cruzavam carregados de gado, madeira e até contrabando vindo da fronteira. Mas depois de tantos acidentes e histórias mal explicadas, o transporte foi desativado. Para nós, soldados, aquilo era apenas mais uma área de vigilância. Mas para os moradores locais, não. Eles falavam baixo sobre o tal trem fantasma, uma composição que aparecia nas madrugadas, sempre no mesmo horário, cortando o breu do Pantanal com luzes e um som pesado de ferro contra ferro. Eu, como todo militar jovem, achava que eram só histórias inventadas para assustar recruta, até que vi com meus próprios olhos. As noites naquela missão eram longas, fazíamos revezamento de guarda em pontos estratégicos perto da linha. Eu lembro bem da sensação do ar úmido grudando na pele, o cheiro de terra molhada e o som constante dos bichos noturnos. No começo, nada além do normal. Mosquitos atacando sem piedade, o cansaço batendo forte e a mente lutando contra o sono. Mas logo os sinais começaram. Primeiro foram os sons.
Um colega disse ter ouvido, distante, o chiado de rodas passando sobre trilhos, um som metálico e cadenciado que ecoava pela noite. Eu também ouvi numa madrugada em que estava de guarda sozinho. O barulho vinha forte, vibrava no peito, mas quando olhávamos os trilhos, não havia nada. Depois foram as luzes. Um brilho alaranjado, comum de farol de locomotiva, surgia ao longe, tremeluzindo, desaparecendo e voltando. A cada vez que acontecia, os cachorros do vilarejo próximo latiam desesperados, como se pressentissem algo que nós não podíamos ver. E então o detalhe que mais me marcou, o tremor. O chão realmente vibrava, como se toneladas de ferro e aço estivessem cruzando os trilhos. Era impossível não sentir, e era impossível aceitar que não havia trem algum passando ali. Naquela noite, Max, eu estava em patrulha com mais 3 soldados. O relógio marcava 2:30 da manhã, quando o som começou. Primeiro um apito, longo, cortando o silêncio da mata, ecoando como se viesse de outra época. Em seguida as luzes. Uma claridade forte surgiu ao fundo dos trilhos, crescendo, como se um trem inteiro estivesse vindo em nossa direção. O chão começou a tremer e os trilhos enferrujados e tortos vibravam sob nossos pés. Foi então que vimos uma locomotiva enorme, preta, cuspindo fumaça escura que se desfazia no ar. Os vagões vinham atrás, muitos vagões, como uma serpente de ferro. Mas havia algo errado. O barulho era real, o tremor era real, mas os trilhos estavam quebrados, interrompidos a poucos metros de onde estávamos. Não havia como aquele trem passar por ali. Quando a locomotiva se aproximou, vimos o maquinista, ou melhor, o que deveria ser o maquinista. Uma figura alta de uniforme antigo, mas sem rosto. Onde deveriam estar os olhos, a boca e o nariz, havia apenas um vazio escuro, profundo. E mesmo sem rosto, ele parecia olhar direto para nós. Alguns dos vagões vinham iluminados por dentro, e o que vimos lá dentro nos gelou o sangue. Homens feridos, cobertos de sangue, gritando por socorro, outros acorrentados olhavam fixamente para frente, como condenados sendo levados para a morte. E havia crianças também, olhando para fora com olhos de medo e silêncio absoluto. Tudo isso passando diante de nós em segundos que pareceram horas. O instinto falou mais alto. Nos jogamos no mato ao lado da ferrovia, tentando nos esconder, mas o trem parecia nos perceber. Cada vez que um vagão passava, uma onda de frio atravessava nosso corpo, como se roubasse parte da nossa energia. Um dos soldados começou a rezar alto, desesperado. Outro caiu em prantos, jurando ver um parente falecido dentro de um dos vagões. Eu mesmo só conseguia olhar, paralisado, sentindo minhas pernas tremerem como nunca antes. O apito da locomotiva ecoou mais uma vez, tão forte que parecia atravessar nossos ossos. O ar ficou denso, difícil de respirar, como se estivéssemos sugados para dentro daquele pesadelo. Quando o último vagão passou, não havia mais barulho, não havia mais luz. Só o silêncio da mata e o som distante dos bichos voltando, como se nada tivesse acontecido. Mas todos nós sabíamos que tinha acontecido. E sabíamos que jamais esqueceríamos aquela noite. Depois do ocorrido, a tropa entrou em choque. Ninguém queria fazer guarda perto dos trilhos. Alguns pediram baixa da missão, outros adoeceram com febres estranhas. Fomos até os moradores da região e um senhor antigo confirmou a lenda. Esse trem leva as almas que se perderam no caminho. Soldados, trabalhadores, inocentes, todos que morreram injustamente, o trem recolhe e leva para longe. Eu nunca esqueci o olhar, ou melhor, o vazio do maquinista sem rosto. É como se ele fosse o condutor de um destino inevitável, alguém preso a uma missão eterna. Até hoje, quando escuto apitos de trem em lugares distantes, sinto um arrepio percorrer minha espinha. E sempre me pergunto, será que o trem fantasma ainda cruza aquelas linhas abandonadas, carregando as almas do Pantanal? Eu não tenho essa resposta, mas sei o que vi, e sei que jamais voltarei àquele trecho de ferrovia. Se esse relato arrepiou você, não esquece de curtir o vídeo,
se inscrever no canal e ativar o sininho, porque em breve trago mais histórias militares de terror e mistério. Olá, Max. Esse relato chegou até mim através de um sargento que serviu no comando de fronteira, na selva amazônica, na década de 80. Ele era um homem sério, calejado pelo tempo de serviço e pelas dificuldades de viver em uma região isolada, onde a floresta parece engolir qualquer rastro humano. A missão era simples no papel, mas dura na prática. Manter a presença militar em um ponto esquecido da fronteira, garantir soberania e vigiar movimentações suspeitas. O quartel era pequeno, improvisado, construído de madeira, com geradores barulhentos e uma rotina marcada por calor úmido de dia e noites abafadas. A selva não dava trégua. Mosquitos atacando sem piedade, barulho constante de insetos, cheiro de folhas apodrecidas e o peso da umidade que parecia colar na pele. Entre os militares, circulavam histórias de assombrações na mata. Falas sobre um batalhão fantasma que marchava por aquelas terras desde a década de 40. Ninguém sabia dizer com certeza se eram soldados brasileiros que desapareceram em patrulhas, se eram estrangeiros ou se era apenas um mito inventado para assustar recrutas. Mas esse sargento jurava que viu e me contou em detalhes o que aconteceu em uma noite de patrulha na selva amazônica. As patrulhas eram feitas em grupos pequenos, de 4 ou 5 homens. A selva fechada exigia a atenção constante. Cipós, raízes, sons de animais que poderiam ser predadores ou apenas macacos curiosos. Cada passo era uma luta contra o terreno e contra o próprio cansaço. À noite, o silêncio era cortado por sons que nenhum de nós conseguia identificar. Muitas vezes eram gritos de aves noturnas, mas havia momentos em que soava como vozes humanas distantes. Era como se alguém marchasse ao longe, um compasso cadenciado, firme, que ecoava entre as árvores. O sargento dizia que o primeiro indício do inexplicável veio numa madrugada abafada, quando a patrulha se instalou próximo ao igarapé. Enquanto montavam vigia, ouviram passos. Não eram animais, eram botas. Botas marchando no barro, num ritmo militar. Ele descreveu que todos se entreolharam em silêncio. Os passos vinham de todas as direções, mas não havia ninguém ali. Quando iluminaram com as lanternas, só enxergavam neblina rasteira subindo do igarapé. O cheiro também mudou. De repente, o ar ficou carregado de pólvora, como se tivessem sido disparados há segundos. E junto desse cheiro veio o frio. Um frio anormal, cortante, impossível de acontecer naquela selva abafada. Foi a partir dessa noite que os boatos começaram a se confirmar. O sargento contou que na terceira noite de vigia aconteceu o inevitável. Eles estavam em silêncio, com o breu da selva ao redor, quando a mata começou a se abrir com sons de marcha. Era impossível negar. O compasso era perfeito. Esquerda, direita, esquerda, direita. Uma tropa inteira marchando invisível. De repente, as sombras apareceram. Primeiro vagos vultos entre as árvores, depois figuras mais nítidas. Soldados com uniformes antigos, da década de 40. Estavam cobertos de lama, os rostos pálidos, alguns com ferimentos abertos e sangrentos, outros com os olhos completamente brancos, como se já não houvesse vida. Eles marchavam sem olhar para os lados, atravessando a floresta como se seguissem um comando invisível. Nenhum som de voz, apenas o bater das botas e o atrito dos equipamentos metálicos. O sargento disse que reconheceu o uniforme. Parece usado por tropas de selva na época da Segunda Guerra, quando o Brasil temia incursões estrangeiras na Amazônia. Mas aqueles homens não estavam vivos. E a cada passo que davam, a selva se calava, como se até os animais respeitassem a passagem. A patrulha inteira congelou. Alguns pensaram em atirar, mas o sargento ordenou silêncio. Eles ficaram parados, assistindo a tropa fantasma passar diante deles. Mas então algo aconteceu.
Um dos fantasmas, um soldado sem capacete, com um rosto meio desfigurado, faltando metade da mandíbula, parou. Ele virou a cabeça lentamente e encarou os militares vivos. Foi o suficiente para o pânico tomar conta. Um dos cabos disparou seu fuzil em desespero. O som ecoou pela selva, mas as balas atravessaram a figura sem causar qualquer efeito. E foi nesse instante que os fantasmas começaram a mudar o rumo da marcha, cercando a patrulha. O frio aumentou de forma insuportável. As lanternas começaram a falhar. O cheiro de sangue e lama dominou o ar. Os homens entraram em desespero, alguns correndo, outros caindo em prantos. O sargento agarrou um de seus soldados pelo braço e gritou para recuar de encontro ao igarapé. Eles correram, tropeçando em raízes, atravessando o barro até conseguirem se afastar. Mas enquanto fugiam, ainda ouviam a marcha cadenciada, cada vez mais forte, como se fossem perseguidos. O sargento disse que só pararam quando chegaram ao acampamento principal. Estavam exaustos, sujos, em choque. Quando contaram o que tinham visto, os superiores não quiseram registrar oficialmente. Apenas recomendaram que evitassem aquela área. Mas a história se espalhou. Outras patrulhas relataram sons de marcha, vultos entre as árvores, neblinas repentinas. Alguns chegaram a ouvir vozes em tom de comando, como se uma tropa fantasma ainda tivesse em manobra, décadas depois. O sargento me disse que nunca mais voltou para aquela região. E mesmo reformado, até hoje sonha com os rostos dos soldados brancos, sem vida, atravessando a floresta. Ele acredita que aqueles homens foram esquecidos pela história. Soldados que desapareceram em patrulhas, morreram na selva e nunca tiveram sepultura digna. Talvez seja por isso que continuam marchando noite após noite, presos em uma missão que jamais terminou. Eu ouvi esse relato com arrepio na espinha, Max. E até hoje, quando penso no silêncio da Amazônia, imagino as botas invisíveis batendo no barro, carregando um batalhão que não existe mais. Se você gostou desse relato, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu ainda tenho muitas histórias sombrias de militares pelo Brasil. Olá, Max. Esse relato me foi contado por um tenente reformado, um homem que já havia visto de tudo em sua carreira, mas que ainda tremia ao lembrar daquilo que viveu no interior de Minas Gerais, na região serrana da Mantiqueira. Era o início dos anos 90. O exército fazia exercícios de treinamento em áreas de montanha para adaptação dos soldados ao frio, ao terreno irregular e ao isolamento. O quartel improvisado ficava em um vale, cercado por picos cobertos de neblina, e o vento constante trazia um cheiro forte de eucalipto e terra molhada. Logo nos primeiros dias, os moradores locais avisaram: na serra não se fica sozinho à noite. Lá ainda se ouvem os tiros da guerra perdida. O tenente achou que fosse apenas superstição, mas descobriu que a lenda tinha raízes históricas. Em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, a serra foi palco de combates sangrentos entre tropas mineiras e paulistas. Muitos morreram, e nem todos foram enterrados. Aquela terra carregava memórias de pólvora, sangue e dor. E, como o tenente descobriu, algumas feridas nunca cicatrizam de verdade. As noites na serra eram geladas. O frio entrava por baixo das fardas, queimava os ossos, e a neblina descia tão espessa que mal se via a ponta do fuzil. Os soldados faziam fogueiras escondidas, contra a ordem dos superiores, só para tentar espantar a sensação de morte que o ar transmitia. Durante as guardas noturnas, começaram os estranhos sinais. Primeiro, foram sons abafados, como estampidos de tiros muito distantes. Depois, gritos. Não gritos de animais, mas vozes humanas em desespero ecoando pela montanha. Alguns soldados relataram ouvir comandos militares em tom firme, como se um oficial estivesse orientando manobras na mata. Outros disseram sentir cheiro de pólvora e fumaça, mesmo quando não havia fogo algum.
O mais assustador eram os vultos. Na neblina, sombras de soldados surgiam e desapareciam, marchando, correndo, caindo. Era como se os ecos de 1932 ainda estivessem vivos, aprisionados no tempo. O tenente, mesmo cético, começou a sentir a pressão psicológica. Ele disse que nas madrugadas havia um silêncio pesado, seguido por sons súbitos de passos e respirações fortes, como se alguém estivesse a poucos metros, mas sem jamais aparecer. A manifestação mais terrível aconteceu numa madrugada em que o tenente fazia inspeção. O frio era cortante, a neblina densa. De repente, o silêncio foi quebrado por um som inconfundível, rajadas de tiros. Não de fuzis modernos, mas de armas antigas, das usadas na década de 30. O som ecoou pela encosta e, em seguida, vultos começaram a se materializar. Soldados com uniformes da época da Revolução Constitucionalista surgiram entre a neblina. Alguns usavam capacetes de aço, outros fardas gastas, sujas de sangue e barro. Eles corriam, gritavam, caíam no chão como se fossem atingidos. O tenente ficou paralisado ao ver um desses soldados se arrastando pelo solo com um buraco no peito, pedindo ajuda com um fio de voz. Quando ele tentou se aproximar, a figura simplesmente desapareceu diante dos olhos dele. Mas não acabou aí. Atrás dele ecoaram passos firmes. Virando-se, viu um grupo de combatentes marchando lentamente, rifles em punho, olhando para frente, com olhos vazios e rostos pálidos. Eles não falavam, apenas marchavam. E o som dos tambores começou a se misturar à noite. Um rufar surdo, impossível de saber de onde vinha. Era como se uma batalha inteira tivesse voltado à vida. O auge do horror veio minutos depois. Os fantasmas começaram a atravessar o acampamento. Soldados vivos e mortos se misturavam na neblina. Alguns militares gritaram, outros dispararam suas armas em desespero, mas as balas atravessavam as figuras sem efeito. Um dos recrutas caiu no chão, dizendo sentir mãos invisíveis tentando arrastá-lo. Os outros corriam de um lado para o outro, perdendo a formação em puro pânico. O tenente, apesar do medo, conseguiu gritar ordem de retirada. Ele mesmo correu com as pernas bambas, sentindo o frio cortar sua respiração. O barulho dos tiros e dos gritos parecia vir de todos os lados, como se estivessem presos numa guerra que não lhes pertencia. Quando finalmente saíram da neblina mais densa, tudo cessou. O silêncio voltou. Não havia mais tiros, nem gritos, nem soldados espectrais. Apenas a respiração ofegante dos homens e o vento cortando a noite. Na manhã seguinte, ninguém queria falar sobre o que aconteceu. Oficiais mais velhos disseram que era estresse, que a neblina pregava peças na mente. Mas todos que estavam lá sabiam que não era ilusão. A partir daquele dia, vigias solitárias foram proibidas. Ninguém mais foi escalado para a guarda isolada na serra. Era como se todos tivessem aceitado, em silêncio, que aquele lugar pertencia aos mortos. O tenente, já reformado, ainda guarda lembranças daquela noite. Ele disse que às vezes, no silêncio da madrugada, ainda sonha com o som dos tambores, com os gritos de soldados que jamais descansaram, e acorda com a sensação de que trouxe consigo parte daquela maldição. A Serra da Mantiqueira é bela, coberta de matas e picos majestosos. Mas para quem conhece sua história, ela também é um cemitério. E à noite, entre a neblina e o vento gelado, é impossível não imaginar os fantasmas da Revolução de 1932 marchando sem descanso. Eu, Max, quando escutei esse relato, senti na pele o frio descrito pelo tenente. E me perguntei, será que algumas batalhas nunca terminam? Será que alguns soldados estão condenados a lutar para sempre mesmo depois da morte? Se esse relato mexeu com você, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda tenho muitas histórias militares de mistério para compartilhar. Olá, Max. Esse relato chegou até mim pelas mãos de um sargento reformado que serviu no Mato Grosso do Sul, próximo à fronteira.
Segundo ele, tudo aconteceu durante uma missão de treinamento em 2007, em uma região onde, no século XIX, funcionou um antigo hospital de campanha da Guerra do Paraguai. O local era conhecido como Rancho das Almas, pelos moradores mais velhos. Ali, segundo registros históricos, milhares de soldados feridos foram levados durante os combates mais sangrentos da Tríplice Aliança. Poucos voltaram vivos. A maioria morreu de febre, de infecções, de gangrena ou simplesmente de dor. O sargento explicou que, ao receber a ordem para acampar naquele terreno, muitos soldados locais já estavam inquietos. Os boatos corriam. À noite, ainda se ouvem gemidos de dor, rezas em guarani, gritos de desespero. Mas, como sempre, a hierarquia militar falava mais alto. O local foi escolhido para a base temporária e a tropa montou barracas onde antes ficava o hospital de sangue. Foi o início da experiência mais perturbadora que aquele sargento viveu em toda a sua carreira. As primeiras noites foram estranhas. O lugar tinha um silêncio pesado, quase sufocante. Mesmo em meio à mata, parecia que o ar não circulava, como se a terra guardasse um segredo. Durante a primeira ronda noturna, soldados relataram ouvir passos atrás de si. Quando viravam, não havia ninguém. Alguns começaram a reclamar de cheiro de ferro, um odor metálico forte, semelhante a sangue seco. Outros falaram de vozes baixas, como preces em guarani e espanhol. Na terceira noite, um recruta acordou gritando. Disse que alguém havia passado por entre as redes, tocado em seu ombro e sussurrado: "Socorro!". O problema é que todos os outros estavam dormindo profundamente, em silêncio. Foi nesse ponto que o sargento começou a perceber que o terreno tinha algo diferente. Ele descreveu a sensação como se os mortos ainda estivessem por ali, à espera de um socorro que nunca veio. Na quarta noite, durante uma vigília, o sargento presenciou o evento central. A lua mal iluminava e uma neblina rasteira cobria o chão. De repente, ouviu gemidos profundos, vindos de todos os lados. Não era um ou dois homens, eram dezenas, centenas, como um coro de dor. Quando olhou para a antiga estrutura de pedra em ruínas, viu vultos começarem a se formar. Eram homens sem uniforme definido, alguns em farrapos, outros sem camisa, com bandagens encharcadas de sangue. Tinham olhares vidrados, bocas abertas em gritos silenciosos e se arrastavam pelo campo, caindo, implorando, levantando as mãos como se pedissem ajuda. Um deles surgiu bem à frente do sargento. Faltava-lhe uma perna e o rosto estava desfigurado por febre e dor. Ele estendeu os braços, murmurando algo em guarani, antes de simplesmente se desfazer no ar. E então, o pior aconteceu. Dentro das ruínas, o sargento viu uma cena como se o tempo tivesse retrocedido. Médicos improvisados, com aventais encharcados, serras enferrujadas, amputando membros sem anestesia. Os gritos eram tão reais que alguns soldados vomitaram de nervoso. O som dos ossos sendo cortados e o cheiro de carne queimada com ferro em brasa encheram o ar. Era como se o hospital de sangue tivesse voltado à vida diante deles. O clímax foi de puro terror. Um dos recrutas entrou em transe, gritando que precisava ajudar os feridos. Ele correu em direção às aparições, tentando levantar um dos fantasmas caídos no chão. Os outros tentaram segurá-lo, mas ele se debatia, dizendo que conseguia sentir os corpos, quentes, cobertos de sangue. O pânico se espalhou. Alguns soldados dispararam tiros ao alto, outros rezavam desesperadamente. O som dos gritos, das serras, dos gemidos só aumentava. Parecia que todos estavam dentro de um pesadelo coletivo. O sargento, em choque, gritou ordem de retirada. A tropa correu desorganizada pela mata, tropeçando, caindo, chorando. E mesmo em meio à fuga,
O sargento jurou que ainda ouvia passos atrás deles, como se uma multidão de mortos os seguisse, implorando por socorro. Só quando alcançaram uma clareira distante o barulho cessou. O silêncio da mata voltou, mas nenhum deles jamais esqueceu o que presenciou naquela noite. No dia seguinte, oficiais tentaram justificar tudo como alucinação coletiva causada pelo cansaço e pela tensão do exercício. Mas os soldados sabiam a verdade. Aquele lugar não era apenas ruína, era um cemitério de sofrimento, um espaço impregnado pelo horror da guerra. O sargento contou que, depois daquela missão, evitava passar perto daquelas ruínas, mesmo de dia. Ele disse que bastava se aproximar para sentir o ar pesado, a mesma sensação sufocante das noites do acampamento. Nos anos seguintes, novos destacamentos que passaram pela região também relataram fenômenos semelhantes. Gemidos noturnos, vultos de soldados arrastando-se, orações em guarani ecoando pelo vento. E assim, o Rancho das Almas permanece como um dos lugares mais temidos do Mato Grosso do Sul. Não há cruzes nem lápides, mas quem conhece a sua história sabe. Ali, milhares de homens derramaram sangue e nunca encontraram paz. O sargento terminou o relato com os olhos marejados. Disse que não tem mais medo da morte, mas teme a ideia de ficar preso entre este mundo e o outro, como aqueles soldados que ainda clamam por socorro. Se essa história te arrepiou, já sabe, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais relatos de mistério e terror militar do Brasil profundo. Olá, Max. Esse relato me foi passado por um cabo que serviu no norte durante uma missão de reconhecimento em plena selva amazônica. Era o início dos anos 90, período de intensificação da presença militar em áreas de fronteira, especialmente contra o tráfico de drogas e o garimpo ilegal. O exército enviava pequenas tropas para patrulhar trechos de mata fechada, onde muitas vezes o contato com a civilização demorava semanas. Esse cabo me contou que, durante um exercício de navegação terrestre, o pelotão dele foi enviado para uma área isolada no interior do Amazonas, próxima ao rio Javari. A região era famosa não só pela presença de tribos isoladas, mas também por boatos antigos, histórias de expedições inteiras que haviam desaparecido sem deixar rastro. Entre os soldados, já se falava de um pelotão fantasma que teria se perdido na década de 40, durante uma missão de reconhecimento e jamais retornado. A lenda dizia que em noites de lua minguante ainda se ouviam marchas ecoando na mata, passos compassados sem origem, ordens em voz firme, mas vindas de nenhum comandante vivo. O cabo era cético, mas admitiu que a selva por si só já impunha medo. O calor sufocante, a umidade que nunca dava trégua, os sons noturnos de animais, insetos e da mata viva criavam um ambiente onde a mente começava a pregar peças. Mas naquela missão, o que eles viveram foi além de qualquer ilusão. A rotina na selva era dura. A marcha começava ao amanhecer com equipamentos pesados e a sensação de sempre estar sendo observado. O ar era tão denso que cada respiração parecia trazer cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. Na primeira noite de acampamento, durante a ronda, 2 soldados disseram ter visto uma fileira de luzes se movendo entre as árvores, como lanternas antigas, em marcha. Quando foram verificar, não havia nada. Na segunda noite, começaram os barulhos. Primeiro, passos arrastados, depois um som mais nítido, botas marchando em compasso. O cabo relatou que, em alguns momentos, parecia ouvir comandos militares ao longe, em português antigo, com entonação diferente da atual. Era como se alguém gritasse: "Sentido! Marche!" Mas não havia ninguém por perto. O desconforto tomou conta do grupo.
os recrutas cochichavam entre si, lembrando da lenda do pelotão fantasma. Alguns começaram a dizer que viam sombras passando entre os troncos, como soldados carregando mochilas antigas, fardas escuras e rifles enferrujados. O cabo, tentando manter a disciplina, dizia que eram ilusões causadas pelo cansaço. Mas no fundo já sentia que algo não estava certo. A terceira noite foi a mais marcante. A neblina surgiu densa, encobrindo tudo. O cabo acordou com o som de uma corneta distante, tocando algo semelhante a um toque de alvorada. Mas eram quase 2 da manhã. Ao sair da barraca, viu seus homens parados, imóveis, olhando para dentro da mata. Ali, a poucos metros, uma formação de soldados marchava em silêncio absoluto. Eram pelo menos 20 figuras, de farda antiga, molhadas, cobertas de lama, com expressões vazias. Nenhum deles pisava em falso, marchavam como um só corpo. De repente, um dos vultos se virou. O cabo disse que nunca esqueceria aquele rosto. Os olhos fundos, a pele esbranquiçada, a boca entreaberta, como se tentasse respirar. Era como olhar para alguém morto há muito tempo. Os fantasmas pararam a marcha e ficaram imóveis, como se percebessem a presença do pelotão vivo. O silêncio foi quebrado por um comando de voz, grave, ecoando sem que houvesse vento. Avançar! E então, as figuras começaram a se aproximar. O pânico tomou conta. Um dos recrutas gritou e tentou disparar seu fuzil, mas o gatilho simplesmente emperrou. Outro soldado caiu no chão, dizendo que mãos frias o seguravam pelos tornozelos. O cabo tentou dar ordens de recuo, mas sua própria voz parecia abafada, como se a mata sugasse o som. Ele descreveu a sensação de que o ar ficava mais pesado a cada passo que tentava dar para trás. As figuras marchavam sem pressa, mas cada vez mais próximas. Seus rostos eram uma mistura de tristeza e raiva, como homens condenados a repetir eternamente a mesma missão. E então, uma cena aterradora. Um dos fantasmas ergueu o braço e apontou para o cabo, como se o convocasse a juntar-se à marcha. Nesse instante, o grupo inteiro entrou em desespero. Alguns correram pela selva sem olhar para trás, outros se ajoelharam rezando. O cabo puxou os que conseguiu e correram em direção ao rio, guiados apenas pelo som da água. Ao chegarem à margem, os sons de marcha cessaram. De repente, o silêncio voltou, pesado, sufocante. Atrás deles, só havia neblina e mata fechada. No dia seguinte, o cabo reuniu o grupo. 2 soldados estavam em choque, repetindo que tinham visto os mortos chamando por eles. Um dizia que sentiu uma mão empurrando seu ombro durante a corrida. Outro jurava que tinha visto seu próprio avô marchando entre os fantasmas. Quando retornaram à base, os oficiais registraram apenas desorientação por fadiga. Mas os homens nunca mais foram os mesmos. O cabo disse que por meses ainda sonhava com aqueles rostos pálidos e a voz que ordenava avançar. Até hoje, ele evita falar da missão, mas deixou claro em seu relato que acredita que em algum lugar da selva, o pelotão perdido ainda marcha, noite após noite, cumprindo uma ordem que nunca acabou. Olá, Max. Esse relato me foi confiado por um veterano da Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Já idoso, ele dizia que havia muitas histórias que nunca apareceram em livros ou relatórios oficiais, porque eram difíceis de explicar ou mesmo de acreditar. Segundo ele, os soldados brasileiros enfrentavam não só o frio, a fome e os combates contra os alemães, mas também algo invisível que parecia pairar sobre os campos de batalha.
A morte rondava a todo instante, e havia momentos em que a realidade se confundia com o inexplicável. Esse relato se passa nas colinas geladas da região de Montese, no norte da Itália, onde a FEB travou combates intensos contra tropas inimigas em 1945. O veterano dizia que, à noite, aquelas colinas se transformavam em outro mundo. Trincheiras que gemiam, vozes que chamavam por socorro e vultos que apareciam entre as árvores destruídas pelos bombardeios. Ele contou que uma patrulha brasileira, da qual ele fazia parte, viveu algo que até hoje nenhum dos sobreviventes ousa discutir em público. Eles ouviram um eco da guerra, mas não era feito por homens vivos. A missão daquela noite era de reconhecimento. Um pequeno grupo de soldados deveria atravessar um trecho de terra devastada, onde antes havia posições alemãs. O frio era cruel, e a neve cobria os corpos de companheiros e inimigos que ainda não tinham sido recolhidos. A paisagem era desoladora. Crateras de artilharia, árvores queimadas e pedaços de metal retorcido brilhando sob a lua. O veterano lembrava do cheiro de pólvora misturado à podridão, um odor que grudava no nariz e nunca mais o abandonou. À medida que caminhavam em silêncio, começaram a ouvir um som baixo, quase imperceptível, como passos sobre a neve. Mas quando paravam para escutar melhor, cessava. Um dos recrutas murmurou que sentia como se estivessem sendo observados. Logo depois veio o primeiro sinal claro. Uma voz em alemão, rouca e distante, ecoou entre as trincheiras abandonadas. Era como um comando militar. Os brasileiros se deitaram no chão, preparados para um confronto, mas ninguém apareceu. Somente a voz repetindo ordens que ninguém entendia por completo. Um silêncio pesado caiu, seguido de um vento forte que parecia carregar gemidos. O veterano dizia que a cada rajada tinha a impressão de ouvir homens chorando e pedindo por socorro, em várias línguas: português, italiano, alemão, todos misturados como se fossem uma multidão invisível. Chegaram a uma trincheira profunda, meio coberta pela neve. Ali, decidiram descansar alguns minutos. Foi quando o impossível aconteceu. Um dos soldados desceu primeiro para verificar o local, mas logo gritou apavorado. Os outros correram e viram que ele estava branco como cera, apontando para o fundo da trincheira. Ali, à luz fraca da lua, havia dezenas de homens. Alguns com uniformes alemães, outros com trajes da FEB e até figuras de soldados italianos. Todos estavam sentados ou deitados, imóveis, como se fossem sombras compactas. Mas o que gelava o sangue era que de tempos em tempos um deles levantava a cabeça e olhava diretamente para os brasileiros. Era um rosto sem cor, com olhos fundos, cheios de lama e sangue seco. Eles não falavam, apenas observavam. De repente, como se obedecessem a uma ordem invisível, todos começaram a se mover ao mesmo tempo. Não marchavam como vivos, deslizavam, arrastando pés e armas quebradas, repetindo os gestos da batalha. Um deles, um soldado brasileiro com o uniforme rasgado, ergueu a mão e sussurrou algo em português. Não deixem a trincheira nunca acaba. O veterano disse que sentiu as pernas travarem. Era como se estivessem presos não só àquele local, mas a um tempo que se recusava a morrer. O grupo entrou em pânico. Um recruta começou a rezar em voz alta. Outro tentou atirar contra as figuras, mas a arma falhou. O veterano segurou o fuzil com tanta força que suas mãos sangraram. As sombras começaram a cercar a patrulha, cada vez mais próximas, arrastando baionetas, rifles quebrados e até bandeiras rasgadas. Os brasileiros sentiam o ar gelar ao redor, como se a trincheira tivesse virado um túmulo coletivo. O veterano relatou que, num último esforço, o sargento da patrulha gritou ordem de retirada.
Eles subiram às pressas a lateral da trincheira, correndo pela neve enquanto ouviam passos atrás deles. Eram muitos passos, como se uma tropa inteira marchasse em perseguição. Quando olharam para trás, viram uma cena que jamais esqueceram. Centenas de figuras marchando no Campo Branco, alemães e brasileiros lado a lado, todos com os rostos despedaçados pela guerra. E no meio deles, um oficial sem face, apontando em direção à patrulha fugitiva. Eles correram sem parar até alcançar a linha brasileira, já quase ao amanhecer. Atrás, os sons foram desaparecendo até restar apenas o vento assobiando nas colinas. No dia seguinte, os soldados estavam exaustos, tremendo, incapazes de explicar o que viram. Nenhum deles ousou registrar em relatório. Disseram apenas que houve confusão na patrulha e que se perderam por algumas horas na neve. Mas o veterano, já velho, me contou que aquela noite o assombrava ainda em sonhos. Ele dizia que a guerra não acabou naqueles campos, que as trincheiras da Itália ainda guardam ecos de ordens, gemidos e marchas, como se os mortos não tivessem aceitado descansar, presos para sempre no ciclo da violência. Até o fim da vida, ele evitava falar sobre Montese, mas sempre que alguém perguntava sobre a guerra, ele respondia com um olhar distante e murmurava: "A trincheira nunca acaba. Ela só espera por mais homens." Olá, Max. Esse relato chegou até mim por intermédio de um cabo que serviu no interior de Goiás durante a década de 1980. Ele foi destacado para missões de patrulha em uma área conhecida entre os locais como Serra dos Ossos. O nome já carregava uma má fama. Segundo os moradores, aquela serra havia sido palco de conflitos sangrentos durante a revolta de 1922 e, muito antes disso, servia como rota de bandeirantes e tropeiros, onde muitos perderam a vida em emboscadas. Havia ainda uma crença popular de que os índios que ali viviam, séculos atrás, tinham amaldiçoado o lugar para que todo invasor fosse condenado a vagar eternamente entre as pedras. O cabo contou que o quartel recebia ordens de monitorar a região porque se tratava de uma área estratégica para treinamento em selva e montanha. Mas entre os soldados circularam sempre boatos de que à noite o vento trazia gritos de dor e que luzes estranhas serpenteavam pelas encostas como tochas de um exército invisível. Ele mesmo não acreditava nessas histórias até a noite em que foi escalado para liderar uma patrulha de reconhecimento. Foi nessa ocasião que presenciou algo que até hoje ele não consegue explicar e que transformou para sempre a sua visão sobre a guerra, a morte e o silêncio que existe entre ambos. A patrulha subiu a serra no final da tarde com o sol se pondo atrás das colinas. A vegetação era densa, repleta de galhos secos que estalavam a cada passo, e o ar tinha um cheiro metálico, como de ferro oxidado. O cabo disse que naquela noite sentia como se respirasse sangue antigo misturado à poeira. O grupo de soldados se mantinha em silêncio, comunicando-se apenas por sinais manuais. A rotina militar era clara: vigiar, observar e relatar qualquer movimentação. Mas, conforme a escuridão caía, algo começou a mudar no ambiente. Primeiro foram os sons, passos que ecoavam em locais onde não havia ninguém. Depois, sombras alongadas que não obedeciam ao movimento das lanternas. Por fim, vieram os murmúrios, como se uma multidão invisível caminhasse junto deles, arrastando correntes, espadas, baús. Um dos recrutas jurou ter visto tochas descendo a serra em linha reta, como se fosse uma coluna militar. Mas, quando todos olharam, não havia nada além do breu e do vento. O cabo relatou que o medo começou a crescer entre os homens, embora a disciplina os obrigasse a seguir em frente. Ele mesmo tentava se convencer de que eram ilusões criadas pelo cansaço, mas então ouviram algo que não deixava espaço para dúvidas. O toque de uma corneta. Um som antigo,
rouco, recuou pela serra como se chamasse soldados para a batalha. Nenhum dos presentes tinha aquele instrumento, e todos sabiam disso. O grupo se aproximou de um platô rochoso. Ali, o luar iluminava o terreno o suficiente para revelar o impossível. Sobre as pedras, dezenas de figuras estavam em posição de combate. Não eram soldados modernos, mas homens vestidos com trajes de séculos passados, bandeirantes com arcabuzes, índios guerreiros com lanças, tropeiros com facões, todos imóveis como estátuas feitas de sombra e poeira. De repente, uma nova corneta soou e as figuras começaram a se mover. Era como se um exército fantasma se materializasse diante dos soldados vivos. O cabo descreveu que os sons eram claros: o choque de espadas, gritos de guerra, cavalos relinchando, estalos de mosquetes. Mas tudo isso acontecia sem que nenhum ser de carne e osso fosse realmente visto. O mais assustador, porém, foi quando um dos soldados da patrulha gritou: "Olhem, eles estão nos encarando!" As figuras, mesmo em meio ao combate espectral, começaram a virar os rostos para os brasileiros. Olhos ocos, rostos partidos, alguns com buracos de pala, outros sem mandíbula, e uma sensação de ódio profundo se espalhou pelo ar. O cabo disse que sentiu como se estivesse invadindo território proibido, como se fosse apenas mais um invasor condenado a cair naquela serra. O caos tomou conta. Um dos recrutas tentou disparar contra as sombras, mas a arma emperrou. Outro começou a correr morro abaixo, enlouquecido, sem esperar ordens. O cabo gritou para manterem a formação, mas já era tarde. As figuras avançaram, atravessando os vivos como se fossem fumaça, mas cada vez que uma delas passava por um soldado, este sentia o corpo gelar, como se a alma fosse arrancada por instantes. Alguns desabaram de joelhos, chorando sem motivo. Outros gritavam nomes de pessoas que já estavam mortas, como se vissem parentes falecidos misturados àquela tropa de sombras. O cabo, desesperado, tomou a decisão de ordenar a retirada. Eles desceram correndo pela mata, tropeçando em pedras e raízes, enquanto atrás deles o som da corneta ecoava sem parar. O som não diminuía com a distância, pelo contrário, parecia persegui-los. Somente quando alcançaram a base da serra, exaustos e cobertos de arranhões, o toque cessou. E com ele veio um silêncio tão absoluto que quase enlouqueceu os homens. No dia seguinte, o cabo foi chamado pelo comandante do quartel. Ele tentou relatar o que havia acontecido, mas percebeu rapidamente que não deveria entrar em detalhes. Disse apenas que a patrulha havia se confundido na mata e sofrido um ataque de pânico coletivo. Os superiores aceitaram a explicação, mas entre os soldados a verdade circulava em sussurros. Todos sabiam o que tinham visto, e nenhum deles quis voltar para a Serra dos Ossos. O cabo, anos depois, já fora do exército, ainda dizia que sonhava com aquela corneta. Às vezes acordava no meio da noite jurando ouvir o som ecoando ao longe, chamando para uma batalha que nunca termina. Ele acreditava que a serra era um cemitério aberto, onde todos os que morreram em conflito ainda marcham, aguardando reforços para um combate eterno. E concluía seu relato sempre da mesma forma: Max, a Serra dos Ossos não pertence aos vivos. Quem ousa subir ali, marcha junto com os mortos. Se essa história arrepiou você, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você apoia o canal e garante que mais relatos arrepiantes como esse cheguem até você.